Para a gente é uma satisfação estar aqui. Essa é uma linha da medicina que ela é muito forte. Infelizmente, não é todo colega médico que entende isso, porque, como eu falei da outra vez, nos bancos da faculdade, a gente não está acostumado. Na verdade, não existe uma cadeira efetiva para a gente poder pagar fitoterapia. Geralmente são cadeiras que são optativas. Isso daí faz com que muita gente se desinteresse pelo assunto da fitoterapia. Por que eu digo fitoterapia? Porque os óleos essenciais são um ramo da fitoterapia. Então, é uma medicina muito poderosa, é uma medicina milenar, como eu falei antes, não tem nada de medicina experimental, não tem nada de holística. Então, a gente vai falar aqui com propriedade do que a gente vai expor. O Ricardo está aqui do meu lado, né? Ele chegou agora, então ele vai estar acompanhando perto da gente. Eu só falei doutor Danilo, meu doutor, além de capitão do bombeiro, ele é endocrinologista e nutrólogo. E o Ricardo, que está do lado dele, é químico. Eu achei que o Ricardo não estaria aí. Doutor, fala pelo menos alguns minutos antes de você começar, o que faz um endocrinologista, um cara leigo igual eu, que não sabe nem o que faz um endocrinologista? A, Ajuda aí. a endocrinologia e metabologia é uma especialidade da medicina que estuda muita fisiologia, o que é que acontece no corpo com relação aos hormônios, com relação ao metabolismo de proteínas, de carboidratos, de lipídios. É uma especialidade médica muito interessante. E, na verdade, a maioria dos problemas, dos distúrbios, né, que as pessoas têm, sejam de ordem de hipertensão, de diabetes, de tireoide, muita coisa, estão relacionadas com a endocrinologia. Ah, legal. Então, é um estudo da fisiologia, na verdade, né? É tanto que o nome é endocrinologia, que é o estudo das glândulas endócrinas, e metabologia, que é o estudo do metabolismo. Então, ela se encaixa muito bem com o estudo dos óleos essenciais. Por isso que é fascinante. Aliás, eu queria começar falando sobre integridade, um vídeo que eu assisti ontem, um dos dirigentes da Doterra falando, e aquilo ali eu me identifiquei muito, como o Ricardo também, né? Foi o Ricardo que passou para mim. Então, antes de qualquer coisa que a gente vai falar aqui, a gente vai ter que entender que o respeito àquelas pessoas das quais a gente vai tratar hoje aqui está acima de tudo, né? São pessoas que têm depressão, são pessoas que têm ansiedade, as pessoas que estão assistindo podem ter alguém da família que tem um problema desse. A gente vai ter que ter muito respeito na hora de falar aqui em relação a essas pessoas, né? Então, integridade está acima de tudo aqui. Então, os distúrbios orgânicos e psicológicos, eles podem gerar depressão ou ansiedade e uma série de outros transtornos, né? No nível da psicologia e da psiquiatria também. Isso vai gerar uma má qualidade de vida, tanto para a pessoa que está com problema, quanto para aquelas pessoas que estão no convívio dela. E como mudar essa realidade? É isso que a gente vai tentar entender aqui. Eu acredito que alguém daí já tenha assistido esse filmezinho aí chamado Divertidamente. Então, aqui nessa figura, a gente tem esse vermelhinho, que é a raiva, essa daqui é a tristeza, essa daqui é o nojinho, que tem nojo de tudo, essa daqui é a alegria e esse é o medo. Então, a gente vai tentar entender um pouco, a gente vai mergulhar nesse oceano de informações, entender um pouquinho da psique, um pouquinho da formação da memória da gente e de toda a bagagem emocional que a gente vem trazendo durante a vida. O que é lixo, o que é solo fértil, que produz flores, que produz bons frutos. Eu coloquei essa foto dessa mulher para representar um estado ansioso, uma pessoa que tem uma certa inquietude. São aquelas pessoas que têm uma má qualidade de vida, geralmente não dormem bem. Isso daí faz com que a gente tenha algumas questões, né? Eu pego muito no consultório esse tipo de pessoas com distúrbios de ansiedade. Aqui, para representar um estado depressivo, na verdade, são aquelas pessoas que perderam a alegria de viver, muitas delas têm ideação suicida. Então, é uma questão que tem que ter intervenção médica, sim, algumas vezes com medicamento, e a gente vai entender melhor como é que essa questão de medicamentos. Então, o estado depressivo, ele engloba tudo isso, entendeu? Vamos entender melhor o que é que está acontecendo, né? Então, a gente vai falar aqui de memórias, do registro automático das memórias.
das janelas da memória, os gatilhos que disparam a abertura dessas memórias, o que são janelas light, ou seja, janelas de luz, que nos causam uma sensação de paz, de tranquilidade ou de alegria, que trazem bons sentimentos. As janelas killers, que são janelas assassinas, são aquelas janelas ruins, aquelas janelas que te trazem maus sentimentos, maus pensamentos. E são essas janelas killers que causam problemas na nossa vida. E o alto fluxo mental, que a gente vai tratar deles individualmente. O registro automático da memória. Então, a gente faz registro na nossa memória de forma automática, através de portas especiais. Essas portas são os nossos órgãos dos sentidos. E aqui eu coloquei 3 portas que são importantíssimas, que é a visão, a porta da audição e do olfato. Isso vai trazer para a gente, essa avaliação que a gente vai fazer, um entendimento de como é que a gente abre janelas na memória, e a gente vai ter uma condição de entender conscientemente o que é que a gente deve permitir entrar na nossa mente ou não, o que é que a gente tem que descartar. Essas janelas da memória são registros que a gente tem, e eu vou dar alguns exemplos aqui de como é que a gente vai abrir uma janela dessa, por exemplo. Se eu disser aqui, Josimar, tenta lembrar da tua filha quando ela era novinha, do teu filho, se você tiver filhos. E aí você pode fechar o olho e imaginar isso. Ou então, de olhos abertos mesmo, você pode imaginar. Você está resgatando uma janela boa, uma janela que traz bons sentimentos. Ou, sei lá, um cachorro que você goste muito, um animalzinho que você goste, que quando você está perto dele se sente bem. Então, está te trazendo janelas que trazem boas emoções. Existe uma gradação nisso aí. Então, pensamento gera sentimento e sentimento gera ação. Como é que a gente vai formar janelas boas? Como é que a gente vai evitar de abrir uma janela ruim, uma janela killer? Isso aí a gente vai tratar daqui a pouco. Então, a gente tem os gatilhos da memória. Veja que a gente aqui em cima, eu coloquei esse interruptorzinho, né, para representar um gatilho. O que é um gatilho? Quando você aciona o gatilho, esse gatilho vai abrir memórias. Dependendo da situação, essa memória pode ser uma memória boa ou uma memória ruim. Eu vou te dar um exemplo. Você está andando na rua e, de repente, você cruza com uma pessoa que te fez muito mal na vida. Chega a ver aquele sentimento aqui no estômago, subindo para o peito, e você sente uma coisa muito ruim, porque houve um link, teve um gatilho que disparou uma janela da tua memória e essa janela não era uma janela boa. Tá? E o que fazer diante disso? A gente vai tratar. Da mesma forma, quando você encontra uma pessoa que te fez muito bem, uma pessoa que você gosta, você gosta de estar perto dela, que te gera boas emoções, que você ri, que você abraça ela, você está abrindo uma janela de memória boa, uma janela light. E aqui, para exemplificar, eu coloquei minha filha, como eu coloquei da outra vez, uma janela light para mim, uma janela de alegria, sempre que eu vejo minha filha, né? Só para exemplificar. Existem as janelas assassinas, como eu falei, são aquelas janelas que te trazem sentimentos ruins, trazem dor emocional, podem gerar depressão, podem gerar ansiedade. E essas janelas fazem parte de uma condição de vida, um acúmulo de experiências de vida ruins, né, que podem levar uma pessoa num ciclo vicioso de pessimismo, de pensamento destrutivo, de pensamento introspectivo ruim, de acreditação que a pessoa não tem condições de vencer uma etapa da vida ou de suportar uma determinada carga. Isso gera prisão emocional, isso gera uma prisão, essas janelas killers. Né? Então, vamos tentar entender como é que, no meio disso tudo, medidas, né, ferramentas psicológicas podem ajudar a gente, e como é que os óleos essenciais podem entrar nisso aí. O alto fluxo mental, eu tratei dele da outra vez, quando eu falei de síndrome do pensamento acelerado, mas eu não falei com essa nomenclatura de alto fluxo. Essas definições que eu citei aqui, elas são definições do Dr. Augusto Cury. Vocês já ouviram muito falar de Augusto Cury. Ele é o autor da teoria da inteligência multifocal, e ele definiu cada ponto desse que eu estou tocando aqui. O alto fluxo nada mais é do que aquele pensamento que a gente tem automático na memória. Você está aqui, de repente surge um pensamento na memória, daqui a pouco surge outro, independente da sua vontade.
Então, isso aí é uma condição automática. É possível a gente minimizar isso quando esse alto fluxo está sendo patológico, quando ele está causando problemas, como a síndrome do pensamento acelerado, que nada mais é do que aquela situação de você não conseguir parar de pensar nas coisas. Você vai deitar e teu pensamento fica processando toda hora. Isso também é um dos fatores que podem gerar fadiga, podem gerar ansiedade e, com o tempo, pode gerar depressão. Existe uma causa muito associada chamada síndrome de Burnout. São aquelas pessoas que não conseguem mais nem trabalhar. Elas devem ter um alto fluxo altíssimo e síndrome do pensamento acelerado. E aí, o que fazer com esse lixo cerebral? Muita gente está com essa bagagem muito pesada, não sabe como se livrar. E esse lixo é ele que está causando a depressão, é ele que está causando a ansiedade, é ele que está causando uma série de problemas, está deixando um ambiente tóxico. Esse ambiente tóxico gera uma fisiologia tóxica. Quando eu falei que quando você cruza na rua, por exemplo, uma pessoa que você não gosta, e você sente aquele frio na barriga, é muito possível que nessa hora a tua adrenalina suba, o teu cortisol suba, a tua pressão arterial aumente, a tua liberação de glicose aumente. Isso daí, quando acontece durante anos da vida, vai ser um fator determinante para doenças crônicas. Então, veja que não é uma coisa apenas do imaginário. A depressão, ela gera efeitos também, é uma química tóxica no organismo. Né? Isso daí pode se refletir em várias doenças, como eu falei, inclusive no câncer. Ou doenças neurodegenerativas, como o mal de Parkinson, o mal de Alzheimer, e qualquer outra doença. Quais os objetivos dos Olhos do Terra nessa apresentação aqui? Bem, eu defini aqui que seria proporcionar bem-estar e energia, aumentar a concentração durante o dia e descanso à noite, para que a gente tenha um sono reparador. Tudo isso aí, resumindo, para que a gente tenha qualidade de vida. Eu quero voltar aqui nesse gráfico para que a gente possa entender melhor aquilo que eu falei na outra apresentação. O ritmo do cortisol, que ele obedece essa curva aí, né? De 8 horas da manhã a gente faz um pico de cortisol, às 4 da tarde mais ou menos, essa inclinação da curva diminui um pouco, a gente considera um novo pico às 4 horas da tarde. Então, pessoas que são muito estressadas, que elas até têm muita energia durante o dia, elas estão acima da curva do cortisol, como mostra aí essa curva roxinha, né? Essa que está aqui acima. Então, essas pessoas são ansiosas, estressadas, não dormem bem. Isso daqui gera uma má qualidade de vida. Já essas daqui que estão abaixo da curva, elas são pessoas que têm uma baixa energia, já se acordam muito cansadas. Elas, nesse período da manhã para a tarde, elas são sonolentas, o pensamento é lento. E à noite, veja que a curva está acima da curva do cortisol. Isso daqui faz com que elas não durmam bem e tenham problemas também na curva fisiológica da melatonina e do GH, que é outro hormônio importante. O padrão de secreção do GH e da melatonina segue essa curva aí. Veja que à noite a melatonina aumenta, né, quando a gente vai dormir, e é para ser assim, e o GH também. Um padrão de secreção anormal de melatonina vai seguir essa listrinha vermelha aqui, ó. Tá vendo do gráfico? Significa que à noite a pessoa não está produzindo melatonina. Isso é ruim, isso é terrível. Então, da mesma forma o GH. E aqui, reproduzindo ainda aquilo que eu passei naquela outra apresentação, o GH e a melatonina, o cortisol, como é que acontece aqui essa compensação? Então, eu coloquei até um perfil aí, né? O perfil 1, a pessoa cansada, sem energia, que dorme mal, está depressiva, apática, chora fácil. Como é que a gente poderia abordar? Mais uma vez eu digo, eu coloquei esses olhos aqui apenas sugestivamente, mas tem muitos outros olhos essenciais da do Terra que a gente pode aplicar para uma condição com esse perfil aqui. De manhã, utilizar o Elevation, o Frankincense, para fazer o quê? A curva de compensação do cortisol. Uma pessoa que está cansada usa o Elevation. O Elevation vai ajudar muito nessa questão da energia, da disposição. O Frankincense ele pode ajudar na compensação da serotonina para aquelas pessoas que estão com ansiedade, que estão depressivas. A dopamina também, ela faz parte tanto da energia como da questão das sinapses cerebrais.
Compensação da ocitocina, que é outro hormônio importante. É um hormônio que dá uma sensação de bem-estar, de tranquilidade, especialmente para as mulheres. A utilização desses dois óleos pode aumentar o foco e a concentração. Ainda poderia citar aqui o rosemary, que é o óleo de alecrim, que ele aumenta muito a concentração, né? E a energia também. À noite é o período que a gente precisa descansar, precisa dormir, renovar as energias. E aqui, esses dois óleos são exemplos de óleos que podem melhorar a compensação da melatonina, fazendo com que você durma bem e aumente a produção da melatonina. Com isso, aumentar também a produção do GH, equilibrar a serotonina e, com tudo isso, aí melhorar, inclusive, o sistema imunológico. Aqui, aquela outra situação que eu falei, onde a pessoa tem muita energia pela manhã, ela dorme mal, mas ela é hiperativa, estressada, irritada, falta o foco, tem uma baixa concentração e não dorme bem. Ela tem síndrome do pensamento acelerado. Como é que está a curva de cortisol dessa pessoa? Ela está acima, não só cortisol, como os níveis de adrenalina, né? Os níveis de dopamina podem estar excessivos também. E essa pessoa, ela desenvolve todas essas características que eu citei aí. Como é que a gente pode abordar também? Mais uma vez aí, ó, o frankincense como exemplo, modula o cortisol, desacelera o pensamento, melhora foco e concentração, trabalha essa questão da energia e do vigor no sentido de equilibrar, porque a gente viu que essa pessoa tem muita energia, mas energia demais também pode ser prejudicial, e melhora a energia vibracional, que é aquela energia magnética que a gente tem no corpo. É um fenômeno biofísico, na verdade. E da mesma forma que o lavanda e o sereno, que eu já havia citado, vai melhorar questões de sono, melatonina, como eu também já havia falado. As pessoas que estão hoje na sala, talvez tenha gente diferente do que das outras, né? Eu creio que sim. Eu preciso falar disso aqui para que elas entendam o mecanismo de ação dos óleos essenciais, especialmente pela via inalatória. Quando a gente inala um óleo essencial, ele vai, na verdade, os óleos essenciais, eles têm um poder muito grande de penetração na pele, através da via tópica, porque eles são lipossolúveis. E a nossa pele, as nossas células, elas têm um envolto celular chamado membrana plasmática. Essa membrana ela é composta por uma bicamada de lipídios, de óleos, entendeu? Então, óleo com óleo tem afinidade. E quando a gente passa o óleo essencial na pele, vai haver uma absorção que a gente chama de transdérmica. Vai ultrapassar os folhetos da derme, os extratos, até chegar no ponto de dor, por exemplo, quando a gente usa um Deep Blue, por exemplo, né, um Peppermint. Então, isso daí vai fazer com que a pessoa tenha uma sensação até que imediata. Quando a gente fala na questão organoléptica, a gente está falando desses sentidos, né? Então, o olfato é um órgão muito especializado do nosso sistema. E o que é que acontece? Ele tem uma ligação muito, muito intensa, muito íntima com o sistema límbico, que são o sistema que é o sistema responsável pelas emoções. Então, veja naquela primeira imagem, quando eu mostrei aquela imagem que tinha no carrinho ali a raiva, que tinha a alegria, que tinha a tristeza e o nojinho. Vou pegar o exemplo do nojinho, tá? Quando você sente o cheiro de alguma coisa ruim, que está até podre, que é que muitas pessoas dão até náusea. O que é que acontece? Esse cheiro ruim, ele foi lá, acessou o centro do vômito muito rapidamente e a pessoa vai ter uma reação, uma náusea, vontade de vomitar. Isso é um mecanismo de defesa do organismo. Um cheiro ou um odor que a pessoa sentiu no momento ruim da sua vida pode abrir uma janela killer, uma janela ruim. Esse cheiro pode ser o gatilho para abrir janelas de emoções ruins. Da mesma forma, esse cheiro pode ser um gatilho para abrir janelas maravilhosas, né? Mais para frente, eu vou falar de como é que a gente pode vincular os cheiros dos óleos essenciais com janelas light, abrir janelas boas, janelas que causam boas emoções, através da vinculação dos odores, dos cheiros dos óleos essenciais, com situações boas. E a gente pode, inclusive, modular isso, fazer propositalmente.
Por exemplo, fechar o olho, lembrar de uma coisa muito boa que aconteceu com você e cheirar o óleo essencial. Quando você coloca, por exemplo, no difusor, você coloca no difusor, fecha os olhos e começa a pensar, abrir janelas boas, janelas light. E você está vinculando nesse momento aquele cheiro com aquela janela. Então, toda vez que você sentir o cheiro do óleo essencial tal, você vai estar vinculando esse cheiro com sentimentos bons. Né? A exemplo das janelas light, janelas de luz que você vinculou. Também, os óleos essenciais, ainda trabalhando essa tela do sistema límbico, eles podem modular neurotransmissores importantes, como a dopamina, como a serotonina, através do processo de difusão. A difusão é um processo de transferência, né, na membrana celular, onde não há gasto de energia. Existem dois tipos de difusão: difusão simples, que não tem uma proteína carreadora, e difusão facilitada. Os óleos essenciais, eles passam através das membranas celulares por difusão simples, ou seja, é um processo muito rápido. Por isso que o efeito é rápido também. Eu quero que vocês acompanhem o meu raciocínio com relação a isso que eu vou falar agora. Pensamentos tóxicos, pensamentos ruins, vão gerar sentimentos tóxicos, sentimentos ruins, que podem levar a um ambiente tóxico, ou relações tóxicas, ou você mesmo pode estar tóxico. Quando eu falo tóxico nesse sentido, você está causando mal a si próprio, ou você está causando mal a outras pessoas. Isso pode acontecer, inclusive, inconscientemente. Quer ver pessoas que são pessimistas, pessoas que reclamam muito da vida, pessoas que têm sentimento de mágoa, né? Que se iram muito facilmente. Elas geram uma fisiologia tóxica. O organismo vai responder aumentando as citocinas químicas, que são substâncias químicas. Essas citocinas, elas são pró-inflamatórias, ou seja, quando você tem sentimentos tóxicos, o teu organismo vai liberar substâncias que são inflamatórias. E essas substâncias inflamatórias, elas diminuem o limiar de dor. Então, pessoas que têm depressão, por exemplo, ansiedade, pessoas que são pessimistas, ansiosas, elas sentem dor com muito mais facilidade de uma pessoa que é alegre, de uma pessoa que tem alegria de vida, que ela não se irrita facilmente, entendeu? Essa foto aqui abaixo, que eu coloquei esses 5 perfis, é uma foto ilustrativa para mostrar. Na verdade, eu peguei de um estudozinho na internet, mas eu não peguei a fonte, tá? Eu era para ter pego a fonte. Veja que aqui uma pessoa, quando tem raiva, essa fotografia aqui, ela mostra aqui uma área mais quente na área do tórax, membros superiores e cabeça. Uma pessoa que tem medo, a parte do mediastino, essa parte aqui que eu estou passando o mouse, ela está mais quente. Então, uma pessoa que reclama muito, veja como ela inflama, né, nessas regiões. Isso aqui pode aumentar a pressão arterial, gente, né? Pode aumentar a frequência cardíaca, aumentar o disparo da glicose, da insulina. Uma pessoa que tem culpa, veja só, e uma pessoa que tem mágoa. Esses perfis aqui são, geralmente, reclamação, culpa e mágoa, são de pessoas que estão com depressão. É para a gente tratar isso aqui apontando o dedo, dizendo que essas pessoas são pessoas ruins, de forma alguma. É para a gente tratar isso aqui, né, entender, na verdade, e poder ajudar essas pessoas, como o LR falou. Vocês, minha gente, estão tendo a oportunidade aqui, e eu louvo a Deus por essa oportunidade que eu estou tendo de falar isso para vocês. Vocês vão entender aqui uma forma de ajudar muitas pessoas, tá certo? Isso daqui é providência de Deus. Acreditem. Na verdade, infelizmente, muitos colegas médicos, eu sei que tem colega médico aqui assistindo, não tem o conhecimento disso. E a gente recorre muito a medicações que são da classe dos antidepressivos, dos ansiolíticos. E eu vou explicar aqui como é que é mais ou menos o mecanismo dessas medicações, para que a gente possa entender também como é que é isso e falar com propriedade. Aqui é para exemplificar os sistemas, né? O sistema nervoso autônomo, aqui em cima está o sistema parasimpático e o sistema simpático. Os óleos essenciais, pela rapidez que eles têm em acessar o sistema nervoso central, eles podem modular cada situação dessa daqui.
Vejam que aqui a gente está falando na visão, com contração ou dilatação de pupila, algumas glândulas como salivação, o próprio sistema endócrino, liberação de insulina pelo pâncreas, o coração com aumento ou diminuição dos batimentos cardíacos, broncodilatação, que eu vou dar um exemplo aqui com o óleo Brief ou então com o Peppermint, que são broncodilatadores, melhoram a respiração, estimulação da atividade gástrica, que pode ser modulada também pelo Zengest, que é um óleo maravilhoso para quem tem gastrite, para quem tem problemas gastrointestinais. A questão do fígado, a gente pode correlacionar aqui com o Lemon, por exemplo, mas o On Guard também é maravilhoso. Mas o que é que eu quero dizer? Que os óleos essenciais, minha gente, podem atuar sobre todos esses órgãos e sistemas aqui de uma forma maravilhosa. Vamos partir agora para a parte mais prática da nossa apresentação. Criando memórias olfativas vinculadas com janelas light. É aquilo que eu estava falando. A gente tem a possibilidade de criar uma janela boa com um cheiro bom, um óleo essencial bom. Então, se você, por exemplo, decidir adquirir algum óleo essencial da doTERRA, isso aqui não é uma propaganda não, tá, gente? Eu digo isso porque eu fiz isso. Eu comprei o kit da doTERRA e eu me identifiquei com vários óleos deles. Tem alguns que eu tenho uma preferência absurda por eles, que é, por exemplo, o Frankincense, o On Guard, o Peppermint, o Brit e o Peppermint. O lavanda eu uso muito para dormir, mas em termos de memória olfativa, especialmente o Frankincense, o On Guard e o Deep Blue, eu coloco todos eles no difusor e fico cheirando. E o que acontece? Isso me traz uma sensação de tranquilidade, de paz, não é? E de equilíbrio tão grande que isso pode ser reproduzido para qualquer pessoa. Tá? Não é porque que aconteceu comigo que é um evento exclusivo, não. Mas claro que cada pessoa vai identificar o óleo que tem mais afinidade e pode fazer essas vinculações de janelas. Se você, por exemplo, está pensando muito numa situação complicada, uma situação financeira, isso está tirando o teu sossego, o que é que você pode fazer? É só uma sugestão. Você vincula um óleo essencial desse que te agradou com pensamentos bons, como eu já citei aqui, um momento com o teu filho, ou sei lá, um momento com a natureza, quando você conheceu o teu esposo ou a tua esposa, quando vocês começaram a namorar, né? Os momentos bons, prazerosos. Isso aí você está fazendo o quê? Está fazendo essa segunda intervenção que está aqui abaixo. Você está sobrepondo uma memória boa, uma janela light, uma janela de luz, sobre uma memória killer, uma memória assassina, que te traz sofrimento, que te traz ansiedade. Não é? Isso é perfeitamente possível fazer. Exige um pouco de prática, exige um pouco de esforço. Mas o que acontece? Uma pessoa que está depressiva, geralmente ela está sem forças, minha gente. Eu vou dizer aqui as características de uma pessoa depressiva. Ela não tem asseio pessoal, ela não liga em tomar banho. Se for um homem, por exemplo, ele não vai ficar tirando a barba, ele vai deixar crescer, não vai querer escovar os dentes. Ele não olha no olho, ele olha geralmente para baixo quando está conversando. Geralmente a postura dele é uma postura curvada, a coluna não está ereta. Dorme muito, não quer sair de casa, fica indisposto, sem energia, fica cansado. Essas são as características de uma pessoa depressiva. Ela por si só, minha gente, não vai querer fazer alguma coisa, não. Vai ter que ter alguém do lado dela, alguém que goste dela, ou alguém que se preocupe com ela, para tomar uma atitude. Por isso que eu estou dizendo, isso daqui vai ajudar vocês a abrir a mente para que vocês tenham ferramentas na mão de ajudar outras pessoas. Então, depois, com mais calma, vocês acessem novamente esse vídeo e vão anotando tudo, como a LR falou. O que for possível anotar aqui, anote, mas o que for possível você depois anotar, assistindo com mais tranquilidade, anote. Não é? Porque você vai seguir essas ferramentas, esses passos para ajudar muita gente. O estado emocional, ele pode interferir, como eu falei, em vários órgãos e sistemas. Né? Coração, rim, sistema músculo-esquelético, sistema respiratório, o sistema circulatório, pele e tegumentos, vários, sistema olfativo, todos os sistemas orgânicos do corpo podem ter efeitos bons com os óleos essenciais. Aqui, por que eu coloquei essa imagem? Né? Que a gente está falando de depressão, por que eu coloquei coração aqui
com essa imagem aqui do lado, A, B, C, D, E, F. Esse aqui é o coração com os grandes vasos da base. E essas daqui, gente, são as conhecidas, as famosas coronárias. São essas daqui que, quando elas obstruem, quando elas entopem, elas fazem com que a pessoa tenha um infarto. Então, o que é que acontece? Eu falei que pessoas que têm ansiedade, que têm depressão, que são muito estressadas, elas aumentam as citocinas pró-inflamatórias. Essas citocinas pró-inflamatórias vão inflamar o endotélio vascular, que é o revestimento interno dos vasos sanguíneos. Seja o vaso sanguíneo grandão, como essa daqui, que é a artéria aorta, seja em vasos sanguíneos menores, como as coronárias do coração. E o que é que acontece? Estão vendo essa partezinha aqui amarela? Isso aqui é placa de gordura. Sabe por que essa placa de gordura está aqui? Não é porque você come muito colesterol, não. Não é porque você come carne gorda, não. Essa plaquinha está aqui por acúmulo, sim, do colesterol LDL, mas por conta muito mais da inflamação sistêmica que a gente tem, por causa do estilo de vida que a gente leva. Também por causa da alimentação, sim, mas por causa do sedentarismo, por causa da ansiedade, por causa da depressão, do estresse, entendeu? Então, vejam que uma pessoa que infarta, que chega nesse ponto aqui de obstruir quase que totalmente uma artéria, não é só por causa de alimentação, não, minha gente, é por causa disso aqui também. Então, pessoas estressadas, ansiosas, elas infartam mais, isso é uma realidade. Tem muitos estudos que mostram isso. E, aqui, do ponto de vista fisiológico, vamos lá, do ponto de vista, eu vou abrir aspas para dizer aqui, medicamentoso, existem medicações que ajudam a desinflamar esse endotélio. Existem óleos essenciais que eles têm propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. O On Guard é um desses, por exemplo. Existem muitos outros, na verdade, todos eles têm. Só que uns mais do que os outros e alguns com propriedades para determinado sistema, mas todos eles têm propriedades antioxidantes maravilhosas. Aqui eu coloquei, por exemplo, já que a gente está falando de órgãos e sistemas, eu coloquei aqui para exemplificar uma coisa chamada neuroinflamação. Vejam, essa aqui é um hemisfério do cérebro saudável em corte. Foi feito um corte esquemático do hemisfério cerebral para mostrar como é que é um cérebro saudável. Aqui é um cérebro, gente, que está, por exemplo, com Alzheimer avançado. O que é que está acontecendo com esse cérebro? Ele sofreu uma coisa chamada neuroinflamação. Essa neuroinflamação é um processo lento e a longo prazo. Por quê? Porque está havendo um estresse oxidativo muito alto. Esse estresse oxidativo é a liberação de radicais livres. Pessoas que estão com radicais livres em excesso podem desenvolver mal de Alzheimer, mal de Parkinson e qualquer outra doença neurológica. Então, por que isso está acontecendo? Porque aumenta essas citocinas inflamatórias que eu falei. Diminui estresse, ansiedade. Se você utiliza alguns óleos essenciais que diminuem a inflamação sistêmica no teu corpo, você vai estar combatendo também isso. Mas eu quero falar de outra coisa, que está relacionada a isso aqui também, que é o estado de hidratação corporal. Se você não se hidrata bem, o teu cérebro desidrata. O cérebro desidratado, ele vai ter menos condições sinápticas. O que é isso, doutor? Que palavra foi essa? O cérebro desidratado, com baixa quantidade de água, ele vai perder volume cerebral. É tanto que quando a gente faz uma ressonância magnética no idoso, a maioria das vezes dá diminuição do volume cerebral, dos sucos cerebrais. Por quê? Porque o idoso ele não bebe água, ele está desidratado. Isso dificulta a transmissão do impulso nervoso no nível cerebral. Isso faz com que o pensamento dele fique lento, o raciocínio fique lento, entendeu? E as janelas da memória dele, aquelas janelas que a gente falou, ele não consegue acessar. O Alzheimer é nada mais do que isso. Você não consegue acessar as janelas da memória. Você não consegue resgatar o nome de uma pessoa que você convive com você em casa, o nome do filho, por exemplo. Isso é um mal de Alzheimer. E muitas pessoas entram em depressão por isso também. Tanto as pessoas que convivem com as pessoas que têm o mal de Alzheimer, como pessoas que cuidam de pessoas com Alzheimer. Porque é muito duro, é muito difícil cuidar de quem tem Alzheimer. Isso daqui é outra questão extremamente importante. O eixo cérebro-intestinal. A neuroinflamação ela pode estar relacionada com o intestino também. Estados de depressão, estados de ansiedade,
Tem relação, doutor, com o intestino? Só tem. É muito. Se vocês puxarem lá no Google Acadêmico, que é uma plataforma de estudo científico, na Cielo, no PubMed, não vai faltar estudo científico falando sobre depressão e intestino. Muitas pessoas estão com o intestino detonado, o intestino inflamado, e isso tem relação com o cérebro. Por quê? Lembra que eu falei de um neurotransmissor chamado serotonina? A gente produz, gente, cerca de 70% da serotonina no intestino através de fermentação bacteriana. Bactérias boas, como lactobacillus, bifidobacterium e uma série de outros bacilos que são importantes para a nossa imunidade, para a nossa saúde mental, eles estão diminuídos em pessoas com depressão. E essas pessoas geralmente têm problemas intestinais. Pode ir atrás, ela tem uma condição chamada disbiose intestinal. E por isso que a gente também tem como correlacionar o tratamento do intestino em pessoas. Na verdade, a gente tem que considerar o tratamento de pessoas que têm autismo, pessoas que têm depressão e ansiedade, com o tratamento do intestino. Se tratar só com antidepressivo é um erro. Não, as pessoas não deveriam usar antidepressivo por toda a vida. Eu concordo que, especialmente no início dos tratamentos, a gente deve sim entrar com alguns antidepressivos, mas que isso deva ter data de sair desses remédios, porque eles têm outros efeitos e eles causam dependência química. Eu coloquei uma célula nervosa, na verdade aqui é um esquema de uma célula nervosa. Vocês estão vendo esses pontinhos aqui luminosos? Isso aqui é para representar uma sinapse, ou seja, a passagem do impulso nervoso dessa célula para essa. Não é? Então, existe uma comunicação química em relação aos neurônios, que eu vou tentar explicar para vocês agora. Isso daqui, veja que essa imagem aqui é uma imagem, ela é microscópica, tá? Vamos imaginar que seja uma imagem microscópica. Eu vou ampliar isso aqui para o macro, aumentar. Doutor Danilo, então, a gente vai chegar nessa imagem aqui. Essa imagem aqui, veja que é o terminal de sinapse, de comunicação de uma célula com a outra. E o que tem no meio aqui, esses pontinhos luminosos, são os neurotransmissores, que são o quê? Serotonina, dopamina, adrenalina, noradrenalina. O que é que acontece? Existe um mecanismo natural no nosso organismo, fisiológico. Eu, você, os animais, tem esse mecanismo, que se chama recaptação da serotonina, recaptação da dopamina, recaptação da noradrenalina. E o que é isso? Eu vou explicar agora. Veja, esses neurotransmissores, eles são captados novamente e eles vêm para o terminal sináptico. Depois, esses neurotransmissores alguns deles podem ser remetabolizados e jogados novamente na fenda sináptica. O que é que muitas medicações antidepressivas fazem? Elas fazem isso aqui que eu vou mostrar a vocês. Ó. Elas bloqueiam a recaptação. Simplesmente elas bloqueiam. Para quê? Para evitar de retirar a dopamina, a serotonina que está aqui na fenda e joga para dentro da célula e depois seja remetabolizada. Isso daqui, esse bloqueio, faz com que aumente a quantidade aqui dentro da serotonina. Só, minha gente, isso é um mecanismo temporário. É por isso que se troca tanto de antidepressivo com o tempo. Isso daqui não vai funcionar a vida toda, não. Por quê? Porque essa serotonina que ela não foi remetabolizada aqui, ela vai sofrer degradação, então vai cair. Questão de tempo, entendeu? Então, o que é que eu chamo isso aqui? Eu chamo isso de gambiarra molecular. Isso aqui é uma gambiarra, minha gente, igual aquelas gambiarras feias que a gente faz, passando fita isolante para emendar os fios. Isso daqui não vai funcionar, não. Serve só para quebrar um galho, entendeu? Infelizmente, é o que a gente vê nos consultórios com muita frequência. E as pessoas tomando muita medicação associada. Então, essas medicações são chamadas bloqueadores seletivos da recaptação de serotonina, dopamina e noradrenalina. São os neurotransmissores a que eu me referi, são esses daqui, ó, a serotonina, a dopamina, a adrenalina, a noradrenalina, o óxido nítrico, tem muitos outros ainda, mas esses daqui são os principais. E quais são as medicações? Será que vocês já ouviram falar de alguma medicação dessa, tá? Esses daqui, ó, medicamentos, eu vou dizer o que são essas letras aqui. Inibidores seletivos da recaptação de serotonina, noradrenalina e dopamina. Essas medicações
tem essas propriedades. Algumas com a recaptação só da serotonina, outras com da noradrenalina, outras da dopamina, e algumas com propriedade para todas elas. A fluoxetina, a paroxetina, a sertralina, o escitalopram, a duloxetina e uma infinidade de outras medicações são medicações que têm esse mecanismo de ação que eu mostrei para vocês. Claro que é muito simplista o que a gente falou aqui. Existem coisas mais complexas que não convém a gente falar. Aqui, minha gente, é a desbiose intestinal, aquilo que eu falei, bactérias no nosso intestino, elas são importantíssimas para que a gente tenha uma saúde mental também, uma saúde imunológica, inclusive. Que óleos essenciais podem nos ajudar nisso aqui? Por exemplo, o lemon, ele tem propriedades antioxidantes, ele ajuda no intestino, no estômago e no fígado. O Zengest é maravilhoso. O próprio On Guard. Então, a gente tem muitas opções. Existem muitos outros óleos que podem ser utilizados. Mas isso aqui é importante que você faça uma correlação com, por exemplo, aqui eu coloquei o lemon, o Zengest. Correlacione também isso com o uso de probióticos. Associar com probióticos, que podem ser manipulados ou existe no mercado alguns probióticos. Quem quiser anotar, eu vou dizer aqui rapidamente. Olha, existe o Prolive, que é uma cepa só, que é o Lactobacillus acidophilus. Existe o Symbioflora, existe o Simforte, que são composição de probióticos maravilhosas. Então, minha gente, se vocês usam algum óleo essencial desse que podem ser ingerido, associado com probióticos, a chance de você ter uma melhora na tua energia, na tua capacidade mental, na tua imunidade é absurda, entendeu? Eu tenho amigos, colegas, que têm filhos que são autistas. E eles, inclusive, tem um amigão meu mesmo, que quando ele viu minha live lá, ele viu falando sobre os óleos do Terra, e ele mandou para mim um WhatsApp, mostrando que ele já fazia uso dos óleos do Terra. Ele disse que foi absurdo assim, a resposta do filho dele, a evolução, é uma coisa maravilhosa. Isso foi um relato de um amigo meu que tem filho autista. Que medidas ajudam? Eu vou falar aqui, na verdade, de um documentário que ele fala sobre essas medidas que ajudam na cura de diversas doenças. Eu recomendo a vocês assistirem esse documentário com esse nome aqui, Heal. Esse documentário, ele está disponível na Netflix. Então, assim, ele vai falar de pessoas que tiveram doenças crônicas, doenças terríveis, câncer em fase terminal, e essas pessoas tiveram remissão completa. Elas foram desenganadas pela medicina. Como é que essas pessoas conseguiram remissão completa, remissão de câncer em estágio 5? É uma coisa que foge à regra, foge à realidade da medicina convencional, tradicional. Eu creio que existem, sim, essas possibilidades. Essa doutora aqui, a doutora Turner, ela é PhD, uma cientista americana. Ela está nesse documentário, na verdade, ela é citada nesse documentário. Essa doutora fez mais de 300 entrevistas e conduziu um estudo de casos onde mostrou a remissão radical de cânceres agressivos. Ela elencou, na verdade, 75 medidas utilizadas por essas pessoas. Então, o que foi que ela fez? Ela anotou 75 medidas que essas pessoas utilizaram para sair, por exemplo, de um câncer muito agressivo. Só que dessas 75 medidas, ela viu que 9 era comum a todas. Isso daqui, gente, quem se propor a fazer isso daqui vai ter uma chance muito grande de se livrar de qualquer doença crônica, de muitas doenças crônicas. Não vou dizer de qualquer, mas vou dizer de muitas doenças crônicas. Inclusive de depressão, de câncer, de ansiedade, de inflamação sistêmica, de uma doença autoimune, por exemplo. Que medidas foram essas? Essas 9 medidas que a doutora Kelly relacionou. Está aqui, mudar radicalmente a alimentação. 1. 2. Utilizar alimentos naturais, alimentos da terra. Se libertar de emoções ruins. Esse ponto 3 aqui está muito afinado com o que a gente está falando aqui hoje. Né? Pessoas que estão depressivas, ansiosas, estressadas,
elas têm que tirar o fardo pesado das suas costas, que inclusive na Bíblia fala, o próprio Senhor Jesus diz, ele disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus já falava disso, na própria palavra fala sobre isso. Então, as pessoas estão com fardo muito pesado. Esses dois aqui são alimentos naturais da terra. Mas tudo que vem da terra tem a ver com o do terra. Porque, meu amigo, o que é que acontece? Os olhos do terra são os olhos... Eu estou dizendo isso aqui, gente, mais uma vez eu repito, não tem fim comercial que eu estou falando. É porque antes de entrar na do terra, antes de me efetivar para palestrar, eu passei 2 semanas estudando profundamente o que eram esses óleos essenciais. E vocês já ouviram falar no CPTG, que é o certificado que a doTERRA tem da pureza dos óleos. Então, são os óleos mais puros do mundo. Não existe óleo mais puro que a doTERRA no mundo. Não existe essência na doTERRA. As moléculas são moléculas naturais. Por isso, o benefício, né? Então, esse ponto 3, que é libertar das emoções ruins, está muito afinado com o que a gente está falando aqui. Vivenciar emoções positivas também. Se a gente está falando daquelas janelas killers, que são janelas ruins, janelas light, janelas boas, que trazem boas emoções, então a gente vai ter que minimizar a janela killer, ou até mesmo eliminar essas janelas killers e formar janelas light, janelas de luz. O equilíbrio espiritual, o equilíbrio da tua espiritualidade, isso é importante também. É tanto que eu citei aqui o médico dos médicos, o Senhor Jesus. Não é? Então, esse equilíbrio espiritual aí precisa utilizar suplementos, vitaminas, minerais, não é? Que são importantes como micronutrientes para alimentar o corpo. E aí eu digo alimentar no sentido estrito mesmo da palavra. Você dá o que o corpo está precisando em termos de nutrientes. Utilizar ervas medicinais. Aqui entra também os óleos essenciais, que faz parte da essência da natureza. Os óleos essenciais, eles entram nesse ponto 7 que a doutora Kelly elencou. Fazer atividade física e ter uma forte razão para viver. Então, resgatar a razão de viver. Eu imagino que pessoas que estejam com depressão, pessoas que estão ansiosas, o bem maior dessas pessoas são as suas famílias, seus filhos, seus pais, seus parentes, aquelas pessoas que se importam com elas e que elas também, que essas pessoas que estão com depressão também amam outras pessoas. Só que elas estão entregues numa condição que ela está precisando de ajuda. É preciso fazer com que ela resgate a razão dela para viver. Como manter uma boa saúde mental? Eu vou passar aqui formas que você precisa tomar como uma medida para a tua vida. Descansa, minha gente. Tem momento para descanso. Ninguém é de ferro. A gente precisa disso. Eu, por exemplo, aprendi a colocar o difusor eu gosto muito. Eu vou dizer aqui, eu vou dar uma palhinha aqui para vocês. Eu coloco frankincense, eu coloco On Guard, tudo junto, tá? Eu estou até exagerando, mas eu faço isso. Frankincense, On Guard, coloco o Deep Blue, e algumas vezes eu coloco Peppermint, esses 4 óleos juntos no difusor. Você não tem noção do aroma que gera, e traz uma sensação de paz, de tranquilidade. E você deitado, sentindo esse aroma, você relaxa muito e descansa, desacelera a mente. A gente precisa disso. Hidrate-se bem. Se você não hidrata, o teu sangue hemoconcentra, ele fica hemoconcentrado. O que é isso? O sangue fica grosso, ele tem dificuldade de circular no corpo. O fluxo sanguíneo cerebral fica dificultado. É tanto que pessoas que não se hidratam bem, elas aumentam a chance de trombose. E a trombose pode ser uma trombose periférica, como a gente viu, tem gente que tem trombose na perna. O infarto também é um tipo de trombose e o AVC é um tipo de trombose. Então, hidrate-se bem. Como é que é essa hidratação? 30 ml por quilo dia. Ou seja, uma pessoa, aproximadamente 70 quilos, ela tem que tomar 2 litros e 100 ml de água por dia. Aproximadamente 2 litros por dia. Então, você multiplica 30 vezes o peso e você vai achar o volume em ml por dia, tá certo? Hidrate-se bem. Alimente-se bem com o quê? Com alimentos que vêm da terra, alimentos naturais, alimentos que tenham cuidado também com a questão dos agrotóxicos. O que é que a gente está fazendo aqui em casa?
a gente está colocando as verduras, legumes, dentro de uma bacia com água. Antes de colocar, a gente pinga aí algumas gotas do melaleuca, que é antisséptico, antifúngico. Isso daí ajuda a eliminar micro-organismos e também detoxificar de metais pesados, de agrotóxicos. Então, é maravilhoso. Alimente-se bem, faça atividade física, hidrate-se. Promova janelas light, janelas que te causam bem-estar, que te causam satisfação. Essa imagem aqui eu coloquei propositalmente. Veja que a mãe está com sua filha. Aqui ela está cheirando um olhinho da doTERRA, que é maravilhoso. Mas eu coloquei a foto aqui, mas para exemplificar o momento que ela está vivendo com a filha dela. A gente precisa fazer isso com nossos filhos, com as pessoas que a gente ama. E a gente está formando janelas light. Faz aquilo que eu orientei, vincula janelas light, janelas de luz, com o cheirinho do óleo essencial. Toda vez que você sentir o cheiro do óleo essencial, num ambiente de estresse, compra um difusor e leva para o teu trabalho, trabalha com um difusorzinho do lado. Vai chegar alguém estressado, você vai estar tranquilo para lidar com aquilo. Você não vai gerar um ambiente tóxico, você vai gerar um ambiente de paz, você vai transmitir paz, você vai gerar paz para a vida dos outros também. Isso é importante. Essas janelas light, elas podem... Eu coloquei aqui como exemplo, né, alguns óleos que podem te ajudar nisso. O rosemary, que é o óleo de alecrim, ele pode ajudar na concentração, na capacidade de raciocínio, na tua capacidade de pensar, não é? De produzir mentalmente, sem você estar com o pensamento acelerado, sem você estar naquela pilha. Então, você vai conseguir dividir tarefas, você vai conseguir se concentrar, você vai conseguir executar coisas do início ao fim sem ter interferências. O frankincense é outro óleo maravilhoso, porque ele te traz para um estado espiritual muito bom. É tanto que era o óleo utilizado pelos judeus. Eu aprendi isso com o Ricardo. O olíbano é o frankincense, que é a Boswellia serrata, é a mesma coisa, né? Então, tem o mirra também. O balance, o que é que o balance faz? O nome dele já está dizendo, ele balanceia, ele equilibra. É tanto que na outra apresentação eu mostrei um estudo, uma experiência que uma pessoa que estava com o sangue dela muito desorganizado, formando agregados de hemácias, que são uma tendência a formar trombo, que dá trombose mesmo. E a pessoa usou o balance na planta do pé, e dessas células, ela por um mecanismo até mesmo de mudança vibracional no organismo. Essa parte da fisiologia vibracional, vocês, por essa aula, não vão entender. Só vão entender quem não assistiu a aula anterior, se dá uma olhada lá no YouTube e assistir a live anterior. Né? Então, esse balance, ele vai melhorar mesmo, fisiologicamente, a perfusão periférica, a circulação do sangue e fluxo sanguíneo cerebral. O Serenity e o Lavender, eles podem ser usados para a pessoa dormir melhor. Uma pessoa que dorme bem, ela vai recarregar a bateria, ela vai ter uma melhor liberação da melatonina, que não é só um hormônio do sono. A melatonina é um hormônio que ele é antioxidante, ele é um varredor de radicais livres. Quando a gente está dormindo, dormir é para descansar, é para tirar o que não presta e jogar para fora. É tanto que o que é que acontece quando a gente acorda? Dá vontade de ir no banheiro, urinar. É onde a gente elimina toxinas. Essas toxinas vêm do metabolismo noturno. A gente dormindo, a gente vai tirar, vai jogar para fora essas toxinas de manhã quando a gente acorda, através da urina. Então, minha gente, joga fora o lixo emocional. Tira esse fardo pesado das tuas costas. Tá vendo essa pedra nas costas desse homem? Isso daqui está acontecendo com muita gente. Isso daqui tem gente que passa anos da vida com esse fardo, com esse peso nas costas. E qual a consequência disso? Não pode ser outra, depressão, ansiedade, e gera toda uma fisiologia tóxica, como eu já falei. Durma bem. Tá vendo a face dessa mulher dormindo? Tem um semblante de um sono muito tranquilo. Você tem que entrar na terceira fase do sono, que é o sono REM. Você tem que ter as ondas, isso você também vai entender na outra live que eu fiz, nas ondas cerebrais que te causam o sono bom. Não é só hormônio melatonina, não é só o óleo essencial, é a combinação de tudo.
O óleo essencial vai te proporcionar ondas cerebrais, que são mecanismos eletromagnéticos, né, fisiológicos, ondas cerebrais que te levam ao sono REM, vai te proporcionar uma melhor liberação de melatonina. Imagina esse conjunto todo funcionando bem. Como é que teu organismo vai responder? Você vai ter energia para outro dia, para trabalhar, para pensar, para executar suas atividades, sem aquele cansaço físico, sem aquele sono no fim da tarde. A bateria vai estar recarregada. Quando chegar de noite, você que não dormia bem, você vai passar a dormir bem. Você vai ter uma noite tranquila de sono. E aí eu coloquei mais uma vez o Serenity e o Lavanda para exemplificar. Faça atividade física, se puder, com a sua família. Você vai estar trabalhando várias coisas ao mesmo tempo, atuando na questão do nível de estresse, melhorando mediadores inflamatórios, enfim. Quando você junta todas essas medidas, você vai estar proporcionando um ambiente anti-inflamatório para o teu organismo. Esses óleos aqui, ó, são maravilhosos. O Deep Blue, o Breathe e o Peppermint, para você fazer uma combinação com eles, passar no peito antes de fazer uma atividade física. Ele vai te broncodilatar, ele vai te dar uma capacidade pulmonar maior, uma sensação de energia, de disposição, e o cheiro deles são maravilhosos. Seja sempre gentil, seja amável. Você fazendo isso, acredite, isso vai voltar para você de alguma forma. Você vai estar gerando uma ressonância com as pessoas que estão do teu lado. Você vai gerar um ambiente favorável. Você vai conseguir a concordância das outras pessoas, inclusive naquilo que elas discordavam de você. Sei lá, vai que você tem um chefe que pega muito no teu pé e você está com o pé atrás com ele, você está também muito arredio. Tenta ser gentil com as pessoas, inclusive, que te fizeram algum mal. O próprio Jesus manda a gente fazer isso. Ele diz que adianta a gente amar apenas aquelas pessoas que nos amam, não é? Que galardão a gente vai ter. É um exercício de esforço para a gente, mas é possível. Os óleos essenciais podem sim nos ajudar nisso, porque eles nos causam bem-estar, tranquilidade. Então, gera para você, para sua família, no teu ambiente de trabalho, gentileza, gera um ambiente de tranquilidade, transmita paz, tenha a possibilidade de causar uma ressonância de paz. Se a gente não faz isso, é uma escolha. A gente pode tornar a nossa mente como essa imagem, uma imagem obscura, uma imagem preto e branco, uma imagem muito depressiva. Da mesma forma, se a gente conscientemente pode tomar uma atitude de sair dessa mente obscura, dessa imagem preta com branco, para sair para uma imagem agradável, uma imagem florida. E as pessoas que estão aqui, que não têm força para sair daqui, você que está ouvindo isso agora, você vai ter a oportunidade de estender a mão para ela, de pegar na mão dela e dizer, olha, tem alguém aqui que pode te ajudar. E através de tudo isso que a gente conversou aqui, você pode tentar transformar a mente dela numa mente florida, como essa imagem aqui. Eu escolhi essa imagem é uma imagem que me causou um impacto visual de paz, de tranquilidade muito grande. E eu imagino que a vocês também. Então, eu queria um dia saber onde é esse lugar aí que eu peguei na internet e caminhar com minha filha e com minha esposa por aí. A gente ia possivelmente parar debaixo de uma árvore dessa, tirar algumas fotos, se estivesse comendo alguma coisa, dar uma sentadinha ali, né, deitar na grama, cheirar um olhinho essencial do que eu mais gosto aqui. Enfim, né, a gente tem uma possibilidade, uma gama na mão para mudar a realidade de vida da gente. Gente, aqui eu finalizo agradecendo a vocês, né, deixando aqui as minhas redes sociais. Eu esqueci até de colocar aqui o e-mail, Ricardo, para teleconsultas, né? Mas a gente está com o Facebook, o Instagram, YouTube ativo, para que a gente possa estar interagindo com vocês, tá certo? Agradecer a LR, a Josimar e a todas aquelas pessoas que nos ajudaram a fazer essa palestra, abrir o espaço, acreditar no nosso trabalho e considerar a gente como parceiro da Doterra.
Então, eu deixo aqui meus agradecimentos, LR, e finalizo. Obrigado. Obrigado. Eu, da minha parte, agradeço muito e parabenizo pelo conhecimento técnico da sua formação e pela sua habilidade em comunicação, a sua leveza, a sua forma de transmitir o conteúdo. É muito enriquecedor. Profissionalmente, eu te admiro o seu conhecimento técnico, médico, mas eu admiro também a sua comunicação, a sua leveza, a forma de você transmitir esse conteúdo. Doutor, parabéns, você é um exímio profissional, um cara que eu tenho um respeito. Estou conhecendo agora há pouco tempo e eu sou mais um fã seu, tá? Obrigado. E, pessoal, segue lá nas redes sociais, doutor Danilo. Obrigado pelo seu tempo, doutor. Parabéns pelo profissionalismo, pela humildade, pela forma de você compartilhar. E tenho certeza que você impactou aqui, nessa noite, centenas de pessoas. Mas esse vídeo será visto por milhares de pessoas que terão a vida impactada pelas suas informações. E uma coisa que o doutor falou no meio da apresentação, nós fazemos parte da solução. Então, gente, o que nós temos em mãos, se você por algum motivo está fazendo por uma pretensão financeira, ok, é uma necessidade sua, mas não entenda isso só como dinheiro, não. Entenda o bem maior que está por trás de fazer o bem com esses olhos, tá bom? Principalmente na fase que o mundo está passando, nós temos aqui um pedacinho da solução, nós podemos contribuir e melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas.